aqueles que escutam a palavra e a colocam em prática. São, diz Jesus no Evangelho de hoje, minha mãe e meus irmãos. Maria é a serva fiel que guarda a palavra no seu coração e a entrega a todos com generosidade. Seus irmãos somos nós, chamados a acolher a palavra e a testemunhar até o cumprimento da vida. Se disseram nada era cristã, lá estava o Império Romano, ocupado por um homem cruel, pelo nome de Diocleciano, no governo desse imperador. O jovem era seu soldado, certo dia através de alguém, para o grupo de Cristo foi levado. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Este santo lutou até a morte pela lei do seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, meus irmãos, celebramos a missa votiva da memória do mártir São Sebastião. E eu quero acolher a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, queridos filhos, queridas filhas, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios, cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, pelo qual para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentenças diversas. Leitura do livro dos Provérbios. O coração do rei, nas mãos do Senhor, é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante, coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal. Ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil. E quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva o ímpio à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Glorioso mártir São Sebastião, rogai por nós. Sente-se, por favor. Eu quero mais uma vez acolher a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, queridos filhos, queridas filhas, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Nós estamos reunidos para celebrar a missa votiva da memória do padroeiro desta nossa capela, o glorioso mártir São Sebastião. Verdade seja dita, hoje também a Igreja nos convida a rezar pelos mártires da Coreia, de modo particular, Santo André e São Paulo, mártires coreanos, mártires do Vietnã, coreanos não, vietnamitas, Azerbaijão. eles são mártires do Vietnã. E também temos uma intenção especial nessa missa por 50 mártires, vamos dizer assim, que foram assassinados no último dia 13 de setembro. Então, essa missa é uma missa muito especial. E nós, claro, precisamos entender a importância do martírio na vida cristã. E a liturgia da palavra nos apresenta muito claramente onde é que está o valor do mártir aos olhos de Deus. Está naquele que se deixa guiar pela lei de Deus e que por ela dá a sua vida. E é muito importante nós compreendermos que essa lei não é apenas a legalidade, né? A jurisprudência, porque nós seres humanos, nós estamos acostumados a entender as leis como jurisprudência, ou seja, o que é isso, né? A lei está ligada com a questão da justiça, do certo e do errado. Porém, a lei de Deus não é apenas a questão da justiça, de quem é justo e quem é injusto, mas a lei de Deus tem a ver com a sua própria bondade.
com a sua própria vontade. Então, na primeira leitura do livro dos Provérbios, é muito importante o que diz no início da leitura, mas também no seu final, a respeito do quê? Do caminho do homem. Então, diz o livro dos Provérbios: o coração do rei nas mãos de Deus é como um rio que flui, que transborda. E é justamente essa realidade que nós devemos compreender. Filhos, nós fomos feitos para andar nos trilhos, para andar conforme a vontade de Deus. Deus criou o homem e a mulher para nós vivermos nos trilhos, isto é, no caminho do Senhor, no caminho dos preceitos de Deus. O problema, meus filhos, é que nós saímos dos trilhos, nós abandonamos o caminho do Senhor para viver o quê? Para viver o nosso próprio caminho. E nem sempre, eu repito, nem sempre essa atitude ela é desprezível. Não, nem sempre essa atitude é desprezível. Especialmente quando nós somos guiados pela ignorância. Mas nós precisamos compreender e crer que Deus tem um caminho. Ele não tem dois caminhos, não tem três caminhos, Ele tem um único caminho. E nós devemos trilhar esse caminho, essa vontade que tem Deus para a minha vida. E aí entra, nesse sentido, a diferença entre o sábio e o estudo. Veja, nós estamos tendo uma série de provérbios a respeito de sabedoria, de entendimento. E a lei de Deus, ela é não apenas para nós seguirmos, mas é para orientar a nossa vida nas decisões a tomar. Mas, eu repito, não é apenas a jurisprudência, não é? Que às vezes nós encontramos nos fariseus. Os fariseus usavam a lei pela lei. Não. Não é a lei pela lei, mas é a lei como caminho para fazer a vontade de Deus. E foi este o caminho que Jesus veio nos ensinar. Fazer, cumprir a lei, é buscar fazer a vontade de Deus. O problema, meus filhos, é que nem sempre nós temos essa clareza. E é aqui onde se ordena, né? Onde o próprio Deus ordena quem é maior e quem é menor. Por exemplo, lembremos de São Mateus, quando Jesus diz assim: aquele que observa a lei de Deus e ensina será considerado grande no reino de Deus. Mas aquele que não a observa e ensina os outros também a desprezar será considerado pequeno no reino de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é o caminho da felicidade, da sabedoria. E por isso que tantas pessoas morrem por causa dessa lei. Não é, por exemplo, como as leis, vamos dizer, de um país. E embora, né, há pessoas que dão a sua vida pela pátria. Mas não é apenas dar a vida. Mas é que a vida sem a lei de Deus, ela é sem sentido. Ela é biruta. E aí entra o Evangelho, né, de São Lucas, que é um Evangelho pequenino. Vocês ouviram? É um Evangelho muito pequenino. E fala justamente desta realidade. Jesus então declara
quem é a família dele, quem é que ele veio agregar. Claro que os judeus tinham em grande conta que a família sanguínea ela é muito importante. Verdade, os judeus consideram que o sangue os une, mas Jesus veio para inaugurar algo muito maior. De fato, essa nova família que Cristo estabeleceu será unida também pelo sangue, mas pelo sangue de Cristo, pelo sangue dos mártires. Mas o coração da família de Jesus é pôr em prática a lei de Deus. E por isso a antífona da festa de São Sebastião é muito importante. Este santo lutou até a morte pela lei do seu Deus. E a oração da coleta diz: possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Então existe um fio condutor na vida dos mártires, é a lei de Deus. Mas só vai poder oferecer o testemunho do sangue quem compreendeu que a lei de Deus não é apenas, eu repito, a diferença entre o justo e o injusto. Por exemplo, na nossa sociedade hoje, a gente diz assim, a diferença entre o cidadão honesto e o corrupto é a lei de Deus. Nós podemos dizer isso ou não? Sim? Sim? Quem segue a lei de Deus é honesto, quem não segue a lei de Deus é corrupto. Sim? Não. Mas nós dizemos isso sobre a lei dos homens, não é isso? Ou não? Mas o que está por detrás disso? A vantagem. Quem é o corrupto? É aquela pessoa que usa da lei para levar vantagem. E o cidadão honesto é aquele que às vezes aguenta prejuízo para poder manter a sua honestidade. Sim ou não? Sim. Pois é. Mas e o mártir? Alguém que dá a vida pela lei de Deus. O que ele está querendo conservar? Ou o que ele está querendo ganhar? Veja, filhos, é justamente isso. Ele está querendo manter íntegra a sua alma. Filhos, somente quem experimenta a grandeza do perdão que Deus nos dá diante dos horrores dos nossos crimes pode realmente entender como é valioso não perder o perdão. O problema, filhos, é que nós banalizamos o perdão. Hoje, muitas vezes, nós banalizamos o perdão. E por isso, tão facilmente, a gente abandona a condição batismal e vai viver anos no pecado. Por quê? Porque na nossa cabeça, nós não estamos tomando nenhum prejuízo. A gente cansa de ver pessoas que estão há anos sem se confessar, pessoas que estão há anos sem procurar se reconciliar com Deus, pessoas que estão vivendo fora da lei de Deus, que não têm a crisma, que não têm o matrimônio, que não comungam. E essas pessoas vivem normalmente porque na cabeça delas elas não estão tomando nenhum prejuízo. Não, porque na cabeça delas a vida biológica não é afetada pelo pecado. E é por isso, filhos, que para nós é tão difícil entender os mártires. Porque nós estamos acostumados com a mentalidade que qualquer pecado que eu fizer, e até alguns dizem assim, não, depois eu me confesso. Fala que isso nunca passou pela sua cabeça. Diga para mim assim, padre, nunca passou isso pela minha cabeça.
eu peco e depois eu me confesso. Passou sim ou não? Pois é. Porque nós estamos olhando para o pecado. Nós estamos olhando para a nossa ideia de pecado. Nós não estamos olhando para Ele. Nós não estamos olhando para o sacrifício de Cristo. E é justamente isso que os mártires enxergam. Eles veem o sacrifício de Cristo. E eles dizem, não pode ser em vão. O perdão que o Senhor mereceu e me deu, não pode ser em vão. Eu não posso abrir mão disso por qualquer coisa. E o que os mártires consideram qualquer coisa? A vontade dos homens. É o caso de São Sebastião, é o caso de Santo André e de São Paulo, e de tantos outros mártires. E o que é que nós precisamos então, Padre? Renovar. Nós precisamos renovar, meus filhos, o nosso entendimento de amizade e de amor. Se nós entendermos o quanto custou o perdão que às vezes nós recebemos com tanta facilidade. Veja, eu não estou dizendo que o perdão tem que ser algo sofrido. Não. Mas houve um período na história da igreja que o perdão era dado depois de uma longa penitência. Hoje, muitos sacerdotes, infelizmente, nem dão penitência. Eles consideram que o fato do fiel confessar já é uma penitência. Por isso a gente não sabe o quanto custa para a nossa alma ficar em paz. Porque pecou, confessa, pecou, confessa, pecou, confessa. Veja, eu não estou dizendo que não é para confessar, mas eu estou dizendo que às vezes a nossa confissão banaliza. E aí a gente vê, por exemplo, homens que entendem o valor do perdão. E não estou dizendo que deve ser negado, não é isso. Não estou dizendo que a igreja, os padres, devem negar o perdão, claro que não, mas nós devemos ter consciência de que o penitente compreende aquele valor. Porque é como a criança, sabe? É como a criança, por exemplo, né? Eu que sou do interior e muitos de vocês que são também, né? Lá no interior, para dar banho de criança era um trabalho. Você tinha que dar banho na bacia, então tinha que tirar água do poço, né? Tinha que juntar a molecada, e depois que desse banho, você tinha que trancar todo mundo em casa, porque senão saía e sujava de novo. Veja, filhos, é isso que muitos cristãos fazem. Nós somos regenerados pelo batismo e logo depois a gente já suja de novo. Os moleques perdem a luta. A mãe tem tanto trabalho para esfregar o pé dos paranaenses, é tudo vermelho, você sabe, né? Então, a mamãe punha o pé da gente de molho lá e depois pegava uma escovinha, ó, para tirar aquele vermelhão. Dava um trabalho medonho, a água ficava de uma cor, dava quase um caldo de sopa. Aí já pensou? Solta o moleque de novo no quintal? Filhos, às vezes é assim que nós nos comportamos. A gente não sabe o trabalho que dá para nos lavar a alma. E nós precisamos ter isso diante de nós. O quanto vale uma alma limpa, uma alma em paz com Deus. E aqui entra o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Por quê, meus filhos? Porque essa é a prática da palavra de Deus. Deus quer que nós vivamos como almas puras, sem mancha, sem pecado. E é isso que Jesus está dizendo. E é esse o verdadeiro vínculo
que formam a família de Deus. Pessoas que foram perdoadas, que foram lavadas no sangue de Cristo e que querem viver em paz com Cristo, que querem viver na alegria dos filhos de Deus, na liberdade. E para isso, meus filhos, estamos dispostos a lutar. Talvez você ainda não esteja no ponto de dar a vida para não pecar. Claro, isso é digno dos grandes santos. Por isso nós estamos aqui celebrando a memória de São Sebastião. Porque isso não é para qualquer um, claro que não. O martírio é para as almas eleitas, para aqueles instrumentos, como disse Jesus, né, sobre o apóstolo São Paulo a Ananias: este homem é um instrumento que eu escolhi para mostrar a minha glória. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa de mim. Então, claro, não é para qualquer um o martírio, mas Deus estabeleceu a imagem dos mártires para nós sabermos como é precioso aos olhos de Deus a nossa alma livre do pecado, a nossa alma em paz e reconciliada com Deus. Por isso, celebrar a memória de São Sebastião é, meus filhos, trazer novamente a importância do perdão que nós recebemos sem nenhum mérito. Nós não merecemos o perdão. Não merecemos. Mas nós podemos corresponder. Eu fui perdoado. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Então procuremos viver em paz. Procuremos praticar a palavra do Senhor, porque ela nos mantém no caminho do Senhor, na amizade com Deus, no caminho que nos dará como final a felicidade. Honremos o sangue de Cristo que lavou os pecados do mundo. Honremos o sangue dos mártires que, por amor a Cristo, não pecaram, mas preferiram morrer, ser assassinados. Talvez nós não sejamos essas almas que devam dar o sangue por Cristo, mas pelo menos que nós não sejamos esses moleques sapecas, que depois de banhados, correm na sujeira e se sujam de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda bênção e de toda vida. A cada resposta, nós vamos falar: ouvi o Senhor. Ouvi o Senhor. Para que os cristãos aprendam na escola de Maria a escutar, a meditar e a pôr em prática cada uma das palavras de seu Filho, rezemos. Ouvi o Senhor. Para que as pessoas que desejam ver Jesus, mas não podem chegar junto dele por causa dos outros, ou descubram perto de si, na sua palavra, rezemos. Ouvi o Senhor. Para que todos os exilados possam um dia regressar em paz à sua pátria e celebrar com alegria e em família as suas festas, rezemos. Ouvi o Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia agradeçam ao Pai a palavra proclamada e supliquem ao Filho que ela fecunde as suas vidas. Rezemos. Ouvi o Senhor.
prece, a elevar ao Senhor a sua oração. Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos, mortos no dia 13 de setembro, no Azerbaijão, e muitos outros que não aqui são numerados, mortos e assassinados por causa da perseguição ideológica, religiosa. Concedei, Senhor, a estas almas e de todos aqueles que são injustiçados, morada na vossa casa, que pela intercessão da Virgem Maria e dos santos mártires possam encontrar paz junto de vós. Concedei aos seus familiares, aos seus parentes, amigos e a toda a comunidade que se angustia diante da violência, da perseguição, do assassinato, o consolo que nos vem de vós, pois todos nós, Senhor, encontraremos diante de vós e do vosso tribunal, onde seremos julgados pelo amor que praticamos ou não aos nossos semelhantes. Por essas intenções e as que você tem no coração, rezemos ao Senhor. Ouve, Senhor. Sede propício, ó Deus, às súplicas do vosso povo, para que alcancemos sem demora de vossa bondade, o que por vossa inspiração pedimos, cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não, você vai ficar aqui. Na verdade eu venho para te exultar. A minha vida preciso te exultar. Tinha que dar dinheiro. Eu não trouxe dinheiro. A verdade que vai me libertar. Mas eu faço um pix. A minha vida preciso te escutar, mas a verdade que vai me libertar. Cada vez que eu venho para oferecer, na verdade eu venho para receber. Abre a mão da vida e vai me alimentar. Mais água viva que vai me saciar. Abre a mão da vida que vai me alimentar. Você tá me balançando. Dá-me água viva e vai me saciar. Cada vez que eu venho
meus irmãos e minhas irmãs, para que este sacrifício, meu e vosso, em honra do mártir São Sebastião, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção, as nossas oferendas e acendei em nossos corações o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar a oração eucarística, a terceira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e pelo vosso mártir, São Sebastião, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá a coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, no céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos,
santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só
só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha dos Mártires, e São José, o seu esposo, com os santos apóstolos, São Sebastião, vosso glorioso mártir, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Santo Padre, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e de todos os que morreram na vossa amizade, em sufrágio das 50 vidas tiradas no dia 13 de setembro de 2022, no Azerbaijão. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de nós participarmos do banquete da Eucaristia, que é sinal de reconciliação e é vínculo de união fraterna, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudai
guardados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Por